Boa noite, lindos. Boa noite, lindas. Estamos aqui com mais aula assim para você realmente entender um pouquinho sobre o português, a nossa língua, que é importante demais para este vestibular. E você está tranquilo? Então, vamos trabalhar com a nossa língua portuguesa. Eu peguei aqui um pequeno trecho aqui de um professor que estava escrevendo em um jornal, e olha só o trecho, olha. Na medida em que os alunos estudam com responsabilidade, os resultados chegam de uma forma positiva. Conquanto alguns alunos sintam que já sabem tudo, há sempre alguma coisa que provocam dúvida. As provas esperam do vestibulando uma atenção especial ao entendimento do que é solicitado. Se engana o aluno que acha que já sabe todo o conteúdo pedido pela UFRN. O alunado pretensioso necessita de um cuidado constante porque não perca a simplicidade e a humildade. Observe bem. Você percebe que o professor, quando ele começou, talvez até pelo entusiasmo, ele começou realmente a falar com períodos compostos. E querendo falar até um pouco difícil, um pouco complicado, mas você tem que analisar qualquer tipo de texto. O texto ele pode ser com um período simples, quando só tem uma oração, ou período composto, quando tem mais de uma oração. E a oração ela é determinada pelo verbo. O verbo é que vai identificar se o período é simples, porque quando não tiver verbo, a gente pode ter uma frase nominal. Você diga assim, tudo bem com você? Tudo bem com você é uma frase nominal, porque não tem verbo. Agora você diga assim, você está bem, aí já é uma frase verbal. Quando há uma frase verbal, é porque tem a presença do verbo. Na sua estrutura tem a presença do verbo. Então, quando você tem um período composto, você tem mais de uma oração. Os alunos estudam e querem uma aprovação. Nós temos um período composto formado por duas orações. O período simples, tem até aquela músicazinha, se for falar em frase, eu falo com vontade. Verbal ou nominal, ela é quem vai dizer. Se ela for nominal, a frase não tem verbo. Ela vai ser verbal para o verbo aparecer. Aí você vai observar aqui, olha só, na primeira questão do texto. Olha só a primeira questão, qual é? Assinale a opção abaixo que substitui o conectivo que introduz o texto sem alterar o valor semântico. Observe bem aqui, na nossa primeira questão, olha só. Assinale a opção abaixo que substitui o conectivo que introduz o texto. Qual é o conectivo que introduz o texto? Observa bem, olha só o conectivo que introduz o texto. Na medida em que os alunos estudam com responsabilidade, os resultados chegam de uma forma positiva. Na medida em que. Tem até algum aluno dizendo, eita, e existe isso? Sim, na medida em que. É a mesma coisa de você dizer, uma vez que. Aqui expressa uma ideia de causa. Não confunda com a medida que a medida que é um conectivo. Aqui nós temos uma locução conjuntiva, porque nós temos mais de um elemento. Uma locução conjuntiva que expressa uma ideia de causa, na medida em que. É a mesma coisa de porque, é a mesma coisa de uma vez que. A mesma coisa de já que. Então, na medida em que os alunos estudam com responsabilidade, porque os alunos estudam com responsabilidade, os resultados chegam de uma forma positiva. Aí é a causa. Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial causal. Por que uma oração? Porque aqui nós temos a presença do verbo, estudam. Oração subordinada, porque ela é dependente da principal, os resultados chegam de uma forma positiva. E ela vai ser oração subordinada adverbial porque expressa uma circunstância de causa. Então, a primeira questão diz, assinale a opção abaixo, que substitui o conectivo que introduz o texto sem alterar o valor semântico. Aí, na letra A, nós temos a medida que, não. A medida que dá uma ideia de proporção.
A proporção que dá uma ideia também de proporção, proporcionalidade, à medida que, à medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, desde que é uma locução conjuntiva que pode dar uma ideia de condição, desde que você estude sistematicamente, com tranquilidade, você será aprovado. Desde que aí dá uma ideia de condição. Mas se eu digo assim, ó, desde que cheguei aqui, Luiz Carlos fica falando comigo. Desde que cheguei aqui, aí dá uma ideia de tempo, né? Assim que cheguei aqui, né? Logo que cheguei aqui, aí dá uma ideia de tempo. Mas eu posso dizer assim, ó, esse desde que pode dar uma ideia de condição e pode dar uma ideia de tempo. Aqui poderia ser também, ó, essa letra D, esse desde que pode dar uma ideia também de causa, né? Mas uma vez que, aqui é mais cabível, porque ela, uma vez que, já dá uma ideia de causa e ela encaixa muito bem. Então é a letra C de amor, porque todo amor, ele é carinhoso, todo amor, ele é carismático.